esteja nesta feira. Jesus diz, isso é um mandamento. Aonde você chegar, desça a paz sobre aquela cidade, sobre aquela casa. Mas se aquela casa ou aquela cidade não receber, retira-vos a paz e traga com você. Nós somos pregador do Evangelho. Pregamos o Evangelho nas ruas. Nós não temos líder religioso. Nós temos Cristo como nosso cabeça. Nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós não precisamos de mais nada. Cristo é suficiente. Tem pessoas que precisam de homens, tá bajulando homens, seguindo homens, dando dízimo para homens. Nós não. Nós temos Cristo, porque Cristo não cobrou dízimo de nós. Cristo não cobrou dinheiro de nós. Cristo não cobrou nenhuma oferta de nós. Cristo só requer de nós que nós renunciamos à nossa própria vida. Ou seja, deixe de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade dele. Então nós não estamos aqui para criticar a sua religião. Nós estamos aqui para falar a verdade. É você que não está entendendo o que é o Evangelho. Muitas vezes você critica a nossa pregação porque você não conhece a Bíblia. Por isso que Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você estiver na mentira, você vai continuar sendo enganado até você morrer. Mas no dia que a verdade chegar até você e você não abandonar a mentira, é porque você faz parte da religião do Satanás. Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que Jesus Cristo veio aqui na terra para criar um reino para ele, criar uma denominação, que ele viesse e colocasse seu nome, colocasse o seu CNPJ, arrecadasse dinheiro e fosse próspero. Só que ele mesmo, em Mateus 6,19, ele diz: não ajuntei tesouro na terra. Ele mesmo diz em João 18,36: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse, eu rogaria ao Pai e o Pai me livraria dessa hora. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, se Cristo veio aqui na terra para nos trazer salvação, ele veio para nos salvar do quê? Salvar do pecado, o qual a religião não fala para você. A religião do homem, ela não está preocupada em limpar seu pecado. A religião do homem, ela está preocupada em arrecadar dinheiro. O foco deles é esse reino. O foco deles é o seu ventre. O foco deles é essa terra. E Paulo vai falar para nós lá em 1 Coríntios 15, versículo 19: se nós buscarmos Cristo só para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o povo tem uma dificuldade de seguir Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo tão grande. Porque não quer se santificar. Porque não quer renunciar à sua vida, renunciar ao seu pecado. É fácil demais você seguir uma religião. Você não precisa abandonar teu pecado. O que você precisa é ser dizimista. O que você precisa é ser ofertante. O que você precisa é estar bajulando ele. Porque você acha que bajulando ele, você está bajulando o grande homem de Deus. Mas não sabendo você que grande homem de Deus são aqueles que morreram por causa do Evangelho. Você quer seguir homens, meu amado? Quer seguir homens? Vou te dar um conselho. Segue Paulo, que morreu por causa do Evangelho. Verdade, aleluia. Quer seguir homem de Deus, homem meio fiel? Segue Isaías na sua carta.
Quer seguir outro grande homem de Deus, homem fiel que morreu, por exemplo, pregando o evangelho, anunciando as boas novas? Segue Pedro. Vai lá nas cartas de Pedro, você vai ver aqui que maravilha de doutrina que esse homem passou para nós. Morreu por causa do evangelho. Quer seguir homens? Segue Elias, Jeremias. Qual é a dificuldade de você estar na verdade? É só ir para a Escritura. Jesus Cristo falou: quem crê em mim, como diz a religião, não. Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Examine na Escritura que você vai ver se você crê nele ou não. Porque Jesus Cristo, ele é a própria Escritura, ele é a própria palavra. Lá em Apocalipse 19, Jesus Cristo é a palavra de Deus. 19:13. Ele é a própria palavra de Deus. Ele era o verbo. Antes ele era o verbo, a palavra de Deus. Esse verbo se fez carne, se tornou um de nós. Esse verbo foi sacrificado por mim e por você. Sabe para quê? Para nós adorar ele, glorificar ele, exaltar ele aqui na terra, porque é o único nome dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Não existe outro nome. Tanto que Paulo vai falar em 1 Coríntios 3,16, não há outro fundamento, não existe. Glória a Deus, aleluia. Quando você abre uma denominação e coloca lá Igreja Católica, é outro fundamento. Quando você abre a denominação chamada Universal e coloca em algum lugar e coloca o nome, é outro fundamento. Só existe um fundamento: Jesus Cristo. Boa noite, Senhor. Você sabe qual é o nome da Igreja de Deus aqui na terra? Você sabe qual é o nome da Igreja de Deus aqui na terra? Não sabe? Irmão, Jesus Cristo. vai com ele? Não há outro nome. Pode Vai mandar a embora com escritura. ele? A Igreja de Deus que estava em Coríntios, ou seja, o corpo de Cristo que estava lá. A Igreja de Deus que estava em Laodiceia, o corpo dele que estava lá. A Igreja de Deus que estava em Jerusalém, o corpo dele que está lá. Os santificados em teu nome. Por isso, meus amados, eu comecei essa pregação com Saulo perseguindo a igreja. Que igreja? Qual era a igreja? Por que Saulo estava perseguindo a igreja? Homens e mulheres encerrando nas prisões. Não é templo, não é pedra. É pessoas vivas, pessoas santas, pessoas que invocam o nome do Senhor, que são a igreja do Senhor. Verdade, aleluia. Glória a Deus. A igreja do Senhor é espiritual, pessoas espirituais, pessoas que guardam a tua palavra, pessoas que têm prazer, pessoas que meditam nela de dia e de noite. A igreja do Senhor não tem nada a ver com essa denominação fundada na esquina de cada rua. Não tem nada a ver com Cristo, com a igreja de Cristo, com a igreja de Deus. A igreja de Deus não tem nada a ver com essa denominação fundada nas praças, como a igreja católica, não tem nada a ver. A igreja de Deus são pessoas vivas, pessoas eternas, pessoas espirituais que guardam a tua palavra. Você sabe o que Jesus Cristo falou para Saulo? Quando ele apareceu para Saulo, aquele grande esplendor, ele falou: Saulo, por que me persegues? Pai, Jesus não estava no céu? Mas Saulo estava perseguindo ele? Estava. Assolando a igreja aqui na terra, o corpo dele. Por isso que não existe outro corpo. Se você faz parte de outra denominação, se você faz parte de outro corpo, você está fora da salvação. A salvação só está em Cristo Jesus, o qual é a igreja de Deus. Jesus Cristo, que é a igreja de Deus aqui na terra. Em Mateus 16 ele diz: sobre essa rocha, que rocha? Ele que é a rocha, não é Pedro, é ele. Tanto que Pedro vai falar lá na primeira carta dele, do 2, do 5 em diante, ele fala: Jesus Cristo é a pedra, é ele que é a pedra. Maravilha, aleluia. Jesus diz: e sobre esta rocha, ele, edificarei a minha igreja.
A igreja do Senhor foi edificada há 2000 anos atrás. Ela não tem nome, ela não tem CNPJ, ela não tem endereço porque não é deste mundo, ela não tem dono terreno, dono desse mundo, e ela não é fundada aqui na terra, porque o Rei de Cristo não é daqui. Por isso que Deus falou que o reino de Deus não é aparência. O reino de Deus está dentro de nós, dos cristãos. Porque o reino de Deus é o Espírito de Deus habitando o homem. Estávamos todos divididos, todos separados da glória de Deus. Todos. Não existia salvação para nenhum de nós. Cristo veio, morreu na cruz, morreu, foi ressuscitado no terceiro dia. Sabe para quê? Para rasgar o véu, rasgar aquela separação que tinha entre você e Deus. Você agora tem acesso diretamente ao Pai através do Filho Jesus Cristo. Você não precisa de mim, você não precisa do sacerdote, você não precisa do seu padre. O que você precisa é criar vergonha na cara e ler a Bíblia, em vez de ficar criticando a pregação do Evangelho. É só ler a Escritura que você vai entender e compreender o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus só compreende quem lê Bíblia. O reino de Deus só compreende quem jejua, quem ora, quem busca a tua face. O reino de Deus só compreende aqueles que são espirituais e que andam na sinceridade do coração. Homens verdadeiros, homens íntegros, homens retos, homens humildes e simples. Vai com Deus, irmão. Então Jesus Cristo, Ele vai vir buscar a sua igreja. Você entendeu? Ele vai vir buscar a sua igreja, aqueles que Ele lavou, remiu no seu sangue. Aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Aqueles que lê Bíblia. Eu vou lá, eu levo amanhã, né? Tá bom. Aqueles que conhecem a verdade. Porque se você não conhecer a verdade, a vingança vai vir para você. Como está lá em 2 Tessalonicenses 2:1-8. E se você não conhece, a vingança também vai vir para você. E para você que rejeita também essa verdade. Conhece a verdade e não permanece. Então, não seja enganado, meu amado. Não fica pensando que você frequentando uma religião, você vai entrar no céu. Vai não. Para você entrar no céu, você tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Para você entrar no céu, você tem que fazer parte da igreja de Jesus Cristo. O corpo dele aqui na terra. Um corpo santo, lavado e remido. Um corpo puro. Então, ele vai vir salvar o seu povo, a igreja, os seus filhos, aqueles que ele comprou com seu sangue precioso. Por isso, que todos aqueles que são filhos, já foi comprado com sangue precioso. Você não é escravo de homens, você não faz parte da denominação de homens, você faz parte do corpo de Cristo. Um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, um só batismo. E uma só igreja. Igreja espiritual. A igreja de Cristo é a igreja espiritual. A igreja de Cristo não é de pedra, não é de tijolo. Porque os cristãos vão vir arrebatar a igreja, pessoas espirituais.